E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Glórias seja dado o nome do Senhor Jesus. Podeis tomar vosso assento. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, e é apta para discernir a intenção do coração do homem. Quando eu falo homem, eu me refiro à mulher. E é bem verdade que a palavra de Deus, quando ela encontra lugar no coração do ser humano, ela faz morada, ela é capaz de transformar, ela é capaz de vivificar a poderosa palavra de Deus. Meus queridos e amados, nós estamos diante de uma situação, um texto que relata uma situação de Judá, uma situação nada favorável, uma situação a ponto de o Senhor, Ele procurar alguém para mudar a situação de um povo que tinha se corrompido, um povo que tinha separado de Deus, um povo que estava longe da vontade e do querer de Deus. Agora Deus olha e não vê esse povo se apresentar, ou até mesmo no momento nenhum líder espiritual estava pronto para corrigir os erros de Judá. Judá, ele tinha quebrado a aliança, o pacto com Deus. Judá estava agora vivendo segundo o percurso do seu próprio desejo. Agora Judá estava longe da presença. Agora Judá estava distante de Deus. E nesse tempo que acontece isso, Deus levanta 3 profetas. Diga comigo primeiro, Isaías. Diga comigo segundo, Jeremias. Diga comigo terceiro, Ezequiel. Nesse tempo em que estava Judá vivendo um declínio espiritual, Deus levanta esses 3 homens, 3 profetas com diferentes missões para poder servir a Deus. É bem verdade que Isaías, ele é considerado o profeta messiano, aquele que anunciou a chegada do Messias. Mas não fica só por aí. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, esse homem tem uma missão. Qual é a missão? Deus chega para ele e diz o seguinte: olha, vem cá, Isaías, eu preciso que tu vai à casa do rei Ezequias, e quando tu chegar na casa do rei Ezequias, eu quero que você profetiza para ele o seguinte: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Irmãos, missão difícil do profeta. Ele olha imediatamente. Eu creio que ele diz assim: Senhor, eu não vou entrar lá na casa dele não. Eu vou chegar no portão do palácio. Ele é rei. Eu vou chegar no portão do palácio. Por certo vai estar os seus homens, os seus servos, e eu vou dizer para ele. O Senhor fala assim: não,
Você foi chamado para profetizar. Você vai entrar e vai dizer para ele: põe a tua casa em ordem, que tu morrerás e não viverás. E o homem foi, o profeta vai, chega, toca talvez a campainha no palácio, os servos chegam, recebe ele. Olha, eu vim entregar um recado do Senhor. Porque naquela época, irmão, se temia muito quando alguém chegava e falava assim: eu vou entregar alguma coisa do Senhor. A pessoa já ficava já tremendo, porque ou ia morrer ou ia viver. Era uma coisa tremenda. Então Isaías, ele chega para o rei foi acometido de uma doença mortal. E ele chega para ele e diz assim: olha, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, que tu morrerás e não viverás. O profeta entrega e vira as costas. Isaías, ele não fica acomodado, ele toma iniciativa. Não, peraí, eu não vou me entregar os pontos assim tão fácil. Se eu tiver de morrer, mas primeiro eu creio num Deus que tudo pode, eu vou clamar Ele. Ele vira o rosto para a parede e começa a clamar a Deus: Senhor, lembra lá atrás dos meus feitos? Irmãos, sabe o que significa isso? Crédito. Crédito. Fala para essa pessoa do seu lado aí: tu tem crédito? Você tem crédito? Você tem crédito? Isaías tinha crédito. Vira para a parede e diz o seguinte: Senhor, lembra dos meus feitos? Fui homem fiel, e agora eu estou vivendo esse momento de enfermidade, e o profeta disse que eu vou morrer. Mas na oração desse profeta, Deus já fala com Isaías lá no pátio, antes de sair no portão da casa do rei: volta, porque eu ouvi a oração dele, e acrescenta mais 15 anos de vida. Aleluia, glória a Deus. Quem tem crédito pode falar com o Senhor, porque Ele vai te responder. Aleluia. E não fica só por aí. O profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel tinha uma missão. E lá no capítulo de número 60 de Isaías, ele profetiza o seguinte: levanta-te. Isaías 60, verso 1: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Era um profeta que profetizava distintamente. Quando Deus falava para ele fazer, ele ia e fazia. Lá no livro de Isaías, no capítulo 59, está escrito o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O livro do profeta Isaías, ele tem 66 capítulos. Quantos livros tem a Bíblia? Quem sabe? Quantos livros tem a Bíblia? 66. 39 no Velho e 27 no Novo. Não é isso? Não é isso? É ou não é, igreja? Então, é benção. O livro de Isaías tem 66 capítulos. E a Bíblia tem 66 livros. 39 no Velho e 27 no Novo. É bom a gente saber isso. Quem lê Bíblia sabe muito bem que a Bíblia é dividida em duas partes: Novo Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento. Mas o profeta Isaías, ele profetiza no decorrer dos anos. Agora Jeremias também
tinha uma missão distinta, diferente. Deus, no capítulo 1 de Jeremias, Deus chega para Jeremias e diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te chamei e te dei por profeta. Isso aí é falando com Jeremias no capítulo 1, sabendo que ele ia profetizar para nações e reinos. Mais à frente, no capítulo de número 18, ele pega Jeremias e leva Jeremias lá no meio de um lugar aonde estava se fazendo um vaso, lá na casa do oleiro. E quando pega Jeremias, o Senhor conversa com Jeremias: Jeremias, está vendo aquele oleiro fazendo vaso sobre as rodas? Estou. Bonito, né, Jeremias? No momento de distração, aquele vaso caiu e quebrou. Jeremias, o que aconteceu? Senhor, o vaso caiu e quebrou. Jeremias, olha como esse oleiro vai pegar os cacos quebrados e vai refazer de novo. Deus, ele quer fazer isso comigo e com você. Pegar os caquinhos todo quebrado e nos refazer de novo. Aleluia. Quantos querem ser renovados, transformados, feito de novo pela mão do oleiro? Diga glórias a Deus. Aleluia. Não fica por aí. Aí Deus pega, já estou chegando no livro de Ezequiel, tá? Para a gente correr para daqui a 15 minutos a gente encerrar. Chegando no livro de Ezequiel, Deus agora encontra um profeta deitado. Deus encontra quem? Ezequiel, Elias, deitado. Ezequiel capítulo 2. Filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Sabe por quê? Deus não fala com ninguém que não esteja de pé diante dele. Deus fala quando o homem se coloca na brecha. Nós lemos lá, eu estou dentro da mensagem. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém não achei. Aí Deus cobra de Ezequiel: filho do homem, põe-se de pé. O homem põe-se de pé, imediatamente o Espírito levanta ele. Agora Deus leva ele, sabe para onde? Lá para o capítulo 37, vale de ossos seco. Pega ele em espírito, transporta ele e faz ele chegar num vale, um lugar, um buraco, um lugar, um cemitério. Irmãos, quem gostaria de ter uma visão dessa? Quero ter uma visão, uma cidade bonita, né? Um pão de açúcar. Sabe o que aconteceu? Jeremias, quando olha, ele está dentro de um cemitério de corpos mortos, ressecados, ossos que já tinha passado de decomposição, estava ressecados, estava muito seco e não tinha mais esperança de ter vida naqueles ossos. Mas só que tinha um osso aqui, outro ossos lá. Era a casa de Israel. E Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? E ele diz: Senhor Jeová, tu o sabes. Ele transfere para Deus a responsabilidade. Tem coisa que a gente precisa resolver, mas tem coisa que é Deus que resolve. Tem coisa na minha vida que só Deus faz, mas tem coisa na minha vida que eu que tenho que tomar atitude. É eu que tenho que andar com meus pés, é eu que tenho que ir lá e colocar as mãos, é eu que tenho que ir lá e fazer, me esforçar. Deus, ele faz quando eu não posso fazer, aí ele faz. Mas eu podendo fazer, eu podendo caminhar, eu podendo apalpar, eu podendo enxergar, aí é comigo, não com ele. Agora Deus pega esse homem,
para mim entrar no texto aqui. Pastor, por que tu deu essa volta toda? Para você entender o chamado, a responsabilidade. Agora, Deus traz esse homem no capítulo 22, versículo 30, e fala assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém não achei. Deus estava olhando agora para Judá e vendo um povo caído, um povo longe da presença de Deus, e que não tinha um líder espiritual que colocasse aquelas pessoas de volta à aliança com Deus. Aí Deus, Ezequiel descreve o quê? A decepção de Deus quando ele procura alguém para usar Elias e não encontra. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Ezequiel descreve a decepção de Deus quando ele procura alguém para usar e não encontra. Quando Deus quer nos usar e não nos encontra, ele se decepciona. Está dando para você entender? Quando Deus procura estou falando do pastor Cláudio, estou falando você não. Quando Deus procura o pastor Cláudio para usar e não encontra, ele se decepciona. Porque ele falou na sua palavra, e busquei dentre eles para ver se estava na brecha, tampando o muro. Quem está tampando o muro, irmão, está trabalhando numa construção civil. Quem está tampando o muro, está lá, ó, com as suas mangas regaçadas, com a sua colher de pedreiro na mão, tapando o muro. O que significa tampar muro? Fechar brechas. Fechar as brechas. Há poucos dias, tivemos uma notícia não muito boa, né? De algo que aconteceu com alguém do nosso campo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é por falta de palavra, é por falta de vigilância. Porque Deus, Ele está usando o seu povo, os pastores, os pregadores, e nós não estamos atentando em ouvir a voz de Deus. Então as coisas estão acontecendo porque nós às vezes não, até ouvimos, mas não queremos dar ênfase àquilo que nós estamos aprendendo ou sendo advertido. Irmão, é uma coisa que eu gosto muito, é quando tem alguém falando para mim aprender. Olha, porque se eu tivesse um direito de escolha, eu nem pregava nesse púlpito. Se eu tivesse um direito de escolha, não, eu vou só ficar sentado ali e distribuindo ordens, mas a chamada que eu tenho, a chamada pastoral, me obriga a ministrar uma palavra para a sua vida. E se você receber essa palavra, você é bem-aventurado. Se você receber essa palavra, você é bem-aventurado. Eu ouvi de uma pessoa hoje o seguinte: pastor, eu quero hoje me reconciliar com Deus. Eu falei, a verdade é, eu vou na igreja hoje para me fazer um concerto com Deus. Eu vou na igreja, vou pedir perdão a Deus, porque agora eu quero caminhar certo. Eu estava com meu pé em cima do muro e estava quase caindo do outro lado. Mas agora eu quero trilhar no caminho certo. Sabe por quê? Entendeu o propósito de Deus. Entendeu que Deus, quando faz aliança, não é para gente quebrar a aliança feita com Ele. Quando se faz uma aliança com Deus, temos que manter a aliança de Deus firme até a volta do Senhor Jesus. Aleluia! Judá estava com uma aliança quebrada. Judá estava longe de Deus. E se você olhar o capítulo 20 com calma em casa, o capítulo 20,
22, desde o primeiro versículo, você vai ver o que eles faziam. Não vai dar tempo da gente falar aqui nessa noite, que as horas já se foi. Se você ler o capítulo 22, do 1 ao 10, você vai se espantar. O que é que eles faziam? Vem o 11 e vai vendo como eles se procediam a ponto de perder a presença de Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quantos querem a presença de Deus na sua vida? Glória a Deus. Quantos querem a presença de Deus? Escolha servir ao Senhor com alegria. Apresente a Ele um cântico novo. Glorifique a Ele pela salvação da tua alma. Exalte ao Deus que te livrou e te escreveu o seu nome no livro da vida. Eu quero, nessa noite, finalizar essa breve palavra, dizendo o seguinte: vamos permanecer unidos em tudo. Vamos permanecer unidos, firmes, constante. O que é ser constante? Abundante na obra do Senhor. Não temos mais tempo a perder. Não podemos perder a aliança com o Cordeiro. Temos que estar firmado na fé, crendo, como nós cantamos aqui hoje, nós veremos Ele como Ele é. E o Edson fechou com louvor muito bonito. O Edson fechou com louvor muito bonito, falando a respeito da vinda do Senhor. Eu creio que nessa noite você entrou aqui de uma forma, mas como você ouviu uma poderosa palavra, louvores, você vai chegar em casa dizendo assim: obrigado, Senhor, pela palavra do meu líder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me levou naquele lugar nessa noite para mim ouvir uma palavra. Eu não quero estar como Judá, longe da presença de Deus, mas se achegue junto à presença de Deus. Se achegue mais perto de Deus, para que você possa parecer mais um pouquinho com Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração.